ressuscitou entre os Aleluia. mortos. Digno de glória és tu, Jesus. Amém, Teu nome é Senhor. santo, Pai. Aleluia. Digno de glória Que honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória, que honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Começo. Digno de glória e honra, Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória, só tu és digno. e honra. Toda honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Jesus. Digno, ó Pai, digno és tu, Senhor. Digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. Digno de receber a nossa adoração e o nosso coração, Pai amado. Ah, Senhor Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero que você, no seu lugar agora, reflita a respeito do nosso coração que não é o nosso órgão, é o nosso sentimento, são as nossas emoções, é tudo aquilo que nos aflige, que nos ataca. Eu quero perguntar para vocês nessa noite, onde está o teu coração? A Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E eu tenho sentido na nossa comunidade uma prisão muito grande na nossa adoração, no nosso momento de louvor, na nossa entrega. E eu tenho orado muito por isso, eu tenho passado para os meus amigos essa preocupação que eu tenho de que talvez o inimigo esteja de alguma forma nos tapando a nossa boca, baixando as nossas mãos, não impedindo que a gente
aplauda o Senhor, que a gente adore com liberdade, que a gente derrame nosso coração na presença dEle. Eu tenho percebido uma frieza muito grande dos nossos corações, no meu também, inclusive. Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor Jesus, não somos nada sem Ti, Deus. Não somos nada sem Ti, Jesus. Pai amado, Deus, se no nosso coração, ó Pai, o inimigo nos acusa de algo, ó Pai, coloque em nós a certeza da salvação, ó Pai, a certeza de que o Senhor nos perdoa, Deus, a certeza, ó Deus, de que o preço foi pago, Senhor Jesus. Deus, se são dores, ó Pai, que nos calam, se são dores, ó Deus, que impedem a gente de adorar ao Senhor, ó Deus, Pai, que o Senhor com a Tua poderosa mão, ó Pai, venha agir em nosso meio, ó Deus. Quebra as barreiras, Senhor Jesus. Quebra as barreiras em nosso coração, ó Deus. Ah, Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Ah, Jesus, recebe nosso coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és Tu.
Amém, Senhor. Profetizamos cura, Senhor, redenção, salvação sobre a vida do Daniel, Senhor. Confessamos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. E todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Amém, Senhor. Essa palavra, Senhor, ela é viva nos nossos corações. Nós cremos, Pai. A promessa, Senhor, não é somente para nós, mas é, Senhor, para a nossa casa, Senhor. Amém, Não Senhor. importa, Senhor, o que aconteça, Senhor. Nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra escrita, Senhor, que diz que a nossa casa será salva, Senhor. E nós oramos crendo assim, Senhor. Por isso nós invocamos o teu nome nessa noite, Pai. Para que o Senhor alcance, Senhor, cada um dos nossos familiares, Senhor. Ó Deus, pensando, Senhor, nessas promessas, Senhor, nós queremos orar, Senhor, para que a tua presença se manifeste na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, aqueles que são na fé e aqueles que não são também, Senhor, mas que pertencem à nossa casa, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós buscamos socorro, Senhor, como Davi disse, vindei por socorro do Senhor, meu Deus, assim nós gritamos a ti, Senhor. Amém, Senhor. Socorre, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a tua igreja, Senhor, para alcançar, Senhor, os nossos queridos, Senhor, os nossos irmãos, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Nós não admitimos, Senhor, que nenhum deles se perca, Senhor. Amém, Por isso Jesus. nós queremos, Senhor, que carecemos, Senhor, da tua glória, Senhor. Carecemos da tua mão em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do Daniel, amém, Senhor. Nós não podemos fazer, Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas na sua vida. O Senhor pode restaurar a sua vida completamente, Senhor. Oh, Senhor, nós invocamos o teu nome sobre a sua vida e sobre a sua casa, Senhor. Sua esposa, sua família, Pai. Nós oramos pela vida da Ernest, Senhor. Nós colocamos a sua vida diante de ti. Nessa noite, Senhor, queremos que o teu poder está sobre ela, Pai. Nós oramos também pela casa da Tereza, Senhor, pelas suas irmãs, Senhor, especialmente pela vida da Francisca, Senhor, que tem sofrido nesses últimos dias, Senhor, e o Senhor estenda as suas mãos sobre a sua vida e sua casa, Senhor, e traga, Senhor, ó Deus, resposta às orações que têm sido levantadas na sua vida, Pai. Nós abençoamos com paz a sua vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Também queremos orar, Senhor, pela vida do Matsunaga, Senhor, ó Senhor, pela sua casa, Pai. Por isso, Senhor, estenda as suas mãos e abençoe a sua vida, Senhor, a vida da Elisete, Senhor, a vida dos seus filhos, Senhor. Nós pedimos a ti, Senhor, porque cremos, Senhor, que a nossa vida depende do Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os que estão em casa, Senhor. Amém, Aqueles que estão sofrendo, Senhor. Em nome de Aqueles que estão Jesus. doentes, Senhor. Aqueles que estão passando por alguma provação, Pai. Amém, Que o Senhor renove suas forças, Em Senhor. nome de E liberta Jesus. cada um deles, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Queremos, Senhor. Senhor, te dar a glória e a honra nessa noite, Pai. Desde já agradecer, Senhor, e cremos, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queria terminar com mais uma canção que
fala a respeito do nosso coração. A gente acabou de cantar a respeito da essência, né, que é Jesus. E essa essência é o amor dele, que é um mix de sentimentos, né, que é o mesmo amor que nos constrange, é o mesmo amor que nos arremata, é o mesmo amor que nos traz arrependimento, é o mesmo amor que nos traz união. Amém? Vocês creem nisso? Vamos cantar mais uma canção? Conquistou. Desculpa. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. Obrigado, Jesus. Pelas suas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Jesus, venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. Pelas suas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus.
Pai, o teu amor, ó Deus. O Senhor olhou para o nosso coração, ó Pai. O Senhor olhou para o nosso coração, ó Pai, tão sujo, ó Pai. Ah, Deus, o Senhor nos amou, Pai. Obrigado, Jesus. Queremos render a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, como fruto, Senhor, de lábios que confessam o Teu nome. Jesus, Tu és a nossa esperança. Jesus, Tu és o nosso alento, Tu és a nossa âncora. É em Ti, Senhor, que nós nos apegamos e que nós seguramos forte nas horas difíceis da nossa vida, Senhor. O Senhor tem olhado para nós e tem contemplado os nossos corações. E por mais que cada um de nós tente, não consegue perceber exatamente o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, Senhor. Espírito Santo, Tu sondas e conheces os nossos corações. E eu quero clamar a Ti que o Senhor esteja se movendo no meio da Tua igreja. Aleluia. Não só aqui, Senhor, mas nos lares, onde cada um de nós estiver, Senhor. Mesmo na aflição, na dificuldade, mesmo na alegria, mesmo na celebração. Aqui em casa, onde estiverem os nossos irmãos, Senhor, visita, Senhor, passeia no meio de nós, recebe, Senhor, a adoração sincera, aquela que nós não conseguimos expressar com palavras. Recebe, recolhe as lágrimas daquele que está chorando, Senhor, recolhe o clamor daquele que está suplicando pelo Senhor. Senhor, restitui a alegria da nossa salvação. O Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador como o Senhor, e Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e nos traria consolo, nos faria lembrar de quem nós somos em Ti, da herança que nós temos em Ti, dos privilégios que nós desfrutamos em Ti, Senhor. Unge o Teu povo com alegria, Senhor. Não importa o que nós estamos vivendo hoje, Pai. Nós queremos celebrar o Teu nome. Nós queremos nos alegrar, nos deleitar em Ti, Senhor. Recolhe, Senhor, eu Te peço o clamor dos meus irmãos. O meu clamor que o Senhor tem conhecido, Senhor. Esteja, Senhor, presente dentro dos nossos corações, transbordando todo esse amor, toda essa glória que o Senhor tem. E que nos une, Senhor, que nos ata uns aos outros, Pai, que nos faz sentir a dor uns dos outros e também nos alegrar uns com os outros, Pai. Consola os corações, Senhor. Derrama, Senhor, de um bálsamo que nós ainda não experimentamos, Senhor. Nessa noite eu quero Te pedir o novo do Senhor. Nessa noite eu quero Te pedir algo novo para nós, Senhor. Visita, Senhor, o Teu povo com algo novo, Senhor. Que do mais alto céu, Senhor, seja derramado sobre nós. Algo novo, Senhor. Uma porção nova, Senhor, do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua alegria, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós confessamos a Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, nós carecemos de Ti. Carecemos do Seu abraço, nós carecemos, Senhor, das Tuas palavras. São as Suas palavras que sustentam a nossa vida, Senhor. Nós Te bendizemos, Jesus, Tu és o nosso amado. Oh Deus, como Tu és precioso para nós, Senhor. Nós queríamos Te abraçar, Senhor, queríamos Te beijar, Senhor. Queríamos olhar no Seu rosto e dizer o quanto o Senhor é amável, Senhor. E o quanto nós queremos desfrutar dessa amabilidade que só o Senhor tem. Que nós possamos Te ver como o Senhor realmente é, Senhor. Que caiam as escamas dos nossos olhos, Pai. Que caiam, Senhor, as escamas do nosso coração, as armaduras do nosso coração. Que tudo aquilo que ainda está retido dentro de nós possa ser entregue, Senhor. Possa ser rendido, Senhor. Porque o Senhor faz coisa nova, Senhor. Que já está saindo à luz e o Senhor quer que nós percebamos. Abre os nossos olhos, Senhor, nós Te pedimos e nós Te adoramos. Eu Te agradeço pela Tua igreja, por este povo, Senhor, por essa parte do Seu corpo que é tão preciosa, que é tão amada, Senhor, que é o nosso povo.
Eu quero te agradecer por cada irmão, cada irmã, do mais velho ao mais jovem. Senhor, eu quero abençoar. Eu quero declarar que sobre o teu povo reina a tua paz, reina o teu consolo, reina a cura do Senhor. Porque o Senhor tem as nossas vidas, Senhor, segura em suas mãos. E é assim, Senhor, que eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, que eles se sintam acolhidos pelas tuas mãos hoje, Senhor. Porque nós somos pó, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura. Nós precisamos disso hoje, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Chamar o Celso aqui na frente. Só dar os avisos primeiro, então. Dia 14, nós temos o culto infantil. É de manhã. E à tarde, né, dia 14, domingo, né? E à tarde, às 12h30, tem o chá do Tom e da Carol. Lá no Recanto Aliança, né, tia? Isso, Recanto Aliança. É isso aí, vamos comparecer. Vai ser um tempo muito gostoso. Dia 20, no sábado, às 7 horas, o culto. E no domingo, às 9 da manhã, o culto infantil. Ok? Pessoal, estenda suas mãos, vamos abençoar o Celso. Aleluia. Pai querido e amado, obrigado pelo que o Senhor já tem feito nessa noite. Obrigado, Pai, porque temos provado, Pai, o Teu amor e da Tua presença nesse lugar, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, através do céu, ó Pai, venha falar no nosso coração, Pai amado. Guarda o coração dele, ó Deus, não deixa que o inimigo venha agir, ó Deus, não deixa que o inimigo venha atrapalhar esse momento tão precioso, Pai amado. Que, ó Pai, o Senhor esteja ungindo, ó Pai, capacitando a vida do céu, ó Pai amado. Nós o abençoamos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos falar hoje sobre o tema que comentamos há umas semanas atrás, né? Damos continuidade. A Ana está projetando para nós aí o assunto. Se ele não aparecer aí, tem que arrastar para essa tela, depois da Ctrl L, tá? E ele enche a tela aqui. Bom, enquanto eles localizam lá, a gente só gostaria de dar uma introdução, dizendo que tem havido uma preocupação nesses últimos tempos em 3 assuntos básicos que nós vamos tratar. Não vamos esgotar o assunto, é só dar uma pinceladinha em cada um deles, para dar um reforço naquilo que a gente já vem estudando há um bom tempo. A primeira questão que a gente estaria levantando é ser e fazer discípulos.
A segunda questão, igreja nas casas. E a terceira questão, que agora está estamos dando uma ênfase maior, é na questão dos pequenos grupos também. Então, são três coisas que a gente vai falar. São interligadas, porém, uma depende da outra. Aí, talvez eu possa pensar, então nós temos que ir tudo para o pequeno grupo. Só que existem coisas na vida da igreja que tem que acontecer primeiro, né? Então, a gente vai começar por ordem de prioridade, né? Eu acho que estão conseguindo agora. Não é no Easy Worship, mas se conseguir abrir no Easy Worship, tudo bem, mas não haveria necessidade. Não. Bom, então o que a gente começaria dizendo? Que a primeira coisa que tem que acontecer na vida do cristão, ser e fazer discípulo. Primeira coisa. Como que é isso? Eu ouço a palavra, eu considero a palavra dentro do meu coração, tomo uma posição perante essa palavra, uma posição de arrependimento, de reconhecimento do senhorio de Cristo. Após eu ter passado por um arrependimento, um batismo das águas, em seguida vem o dom do Espírito Santo. Aí eu já reúno condições para começar a buscar a questão de ser um discípulo. Enfim, o discípulo é isso. Ele entra pela porta de entrada do reino. Qual que é a porta de entrada do reino? Arrependimento, batismo nas águas, e depois ele recebe o dom do Espírito Santo. Porque sem o dom do Espírito Santo, ele vai tropeçar, vai cair, não vai conseguir, porque quem nos capacita para sermos discípulos é o Espírito Santo de Deus. Então não tem como se isentar disso. Tá? Então, ouviu a palavra, se arrepende daquela vida que levava, se deixa batizar, ou seja, ele assume publicamente um compromisso de morte para si e ressurreição em Cristo perante a igreja. É uma confissão pública de fé, nesse sentido, da morte do velho homem e o nascimento de um novo homem em Cristo. Após esse batismo nas águas, aí ele recebe o dom do Espírito Santo, para daí sim poder iniciar no caminho da fé. Ele começa a andar com alguém que conhece a palavra, né? Que seria o seu discipulador. Aí vocês vão perguntar, pô, mas é discipulador, né? Então é um instrutor, é um professor, coisa. Ele não é nada disso. Quem é um discipulador? O que nos credencia para sermos discipuladores? É termos o conhecimento da palavra que Deus colocou dentro do nosso coração. Em seguida, eu transmito esse conhecimento, esse que eu recebi, para o discípulo. Começo a andar junto com ele. Ele começa a ver, assim, eu começo a andar junto com ele, fazer as coisas junto com ele. Ah, agora deu certo. Que bom. Vamos lá. Legal, gente. Muito obrigado. Corpo é isso, é precisarmos uns dos outros. Não tem outro meio. Então é isso, esse preâmbulo aí é mais isso, né? A gente, quando fala em se tornar discípulo, nós não podemos nos basear simplesmente em reuniões, sejam elas gerais ou parciais, em pregações. Mas a gente, para ser discípulo, a gente precisa se basear em ações pessoais, né? Individuais, próximas, porque essa sim leva de fato a igreja a um crescimento com qualidade e quantidade. Não é fazer por atacado, é realmente trabalhar o indivíduo, cada indivíduo trabalhando com o indivíduo. Isso se chama discipulado. Não é eu reunir uma classe de 15 pessoas, pregar para essas pessoas, eu estou discipulando. Eu não estou discipulando. O discipular é andar junto. É mais do que ter 1 ou 2 horas de reunião com ele. É andar junto. Acompanhar naquilo que eu quero que ele aprenda. Vejo ele fazendo. Se eu ver que precisa dar uma mão, eu dou uma mão. Se eu vejo que não precisa, eu recolho a mão para ele fazer.
para ver que ele está reunindo condições de executar. Ou seja, ele é um discípulo que está começando a gravar na mente e nas ações práticas aquilo que ele está aprendendo. O discípulo é isso, ele é um aprendiz, né? Bom, vamos continuar. Uma ênfase que a gente gostaria de dar, né, na questão do exercício dos ministérios. Existem 5 ministérios específicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E os ministérios comuns, que são discipular, que é no caso de evangelizar e levar a vida de evangelho, e edificar nas juntas e ligamentos, que é produzir crescimento. Isso é tarefa de todos, não é só do líder, do obreiro, do pastor, do presbítero, é todos. Então, discipular é trabalho para todos, é um ministério comum a toda a igreja, e edificar nas juntas e ligamentos também. Existem os ministérios específicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que aí Deus foi dando graças sobre essas pessoas para elas exercerem esses ministérios que, na verdade, são de aperfeiçoamento dos santos. Mas o que nós vamos tratar não é esse ministério específico, nós vamos tratar daquilo que é comum a todo o corpo, né? O que mais? Outra coisa que a gente quer falar também é a questão do sacerdócio, tá? A partir da nossa casa, no caso do sacerdócio, né? Ela é um lugar de habitação do Senhor, lugar em que podemos sim tocar no coração de Deus e termos a presença constante do Pai. A gente tem recebido, nesses últimos tempos, muito direcionamento no sentido de voltar os nossos olhares para as nossas famílias, para as nossas casas, para os nossos vizinhos, amigos, colegas. Enfim, o nosso oikos, né, que seria o relacionamento. A palavra oikos quer dizer com quem eu me relaciono. Tá? É uma rede de relacionamento, não é rede social. Pode estar na rede social, mas não é uma rede, simplesmente uma rede social. É mais do que isso. É uma convivência um pouco mais íntima, mais próxima, para a expansão do reino. Tá? Eu também queria chamar a atenção sobre um lugar de aliança, né, que gera relacionamento de intimidade. Tá? Como estamos abrindo a nossa casa para os nossos amados e para as pessoas que precisam da palavra em suas vidas. Olha, nós não temos presunção nenhuma de esgotar esse assunto. Nem que levasse hora de estudo, de pregação, não ia ter como esgotar isso aí. Mas a gente quer dar uma pinceladinha, contribuir com uma pequena partícula desses assuntos. Tá? Que mais gente vai tocar nesse assunto também, nesses dias, não é só eu ou quem já falou, mas mais gente vai tocar nesse assunto. Para que essa coisa vá sendo gravada, vá sendo cada vez mais, assim, dentro da gente, uma coisa mais firme, mais forte, e vá sendo vivida. Né? Não é uma coisa que falou uma vez e depois esquece. Não, nós vamos continuar insistindo nisso, porque isso é vida da igreja. Nós estamos falando de vida na igreja. Tá? E nós vamos ter, assim, no caso, uma visão geral, né, hoje, sobre o discipulado, sobre a igreja nas casas e sobre pequenos grupos. Não estamos, assim, com a pretensão de nos delongar muito nisso também. Então, vamos para a primeira questão, que é sermos e fazermos discípulos. Né? A nossa base principal, quer dizer, a nossa prioridade zero, amados, é termos clareza sobre o que significa sermos discípulos. Aí tem uma origem latina, que discípulos é aluno, seguidor, estudante, que é, na verdade, a junção de duas palavras, né? É de dissere, aprender. Por isso que a classe, os alunos de uma escola, chama corpo discente. É aquele que está aprendendo, assimilando. E também, né, no caso do dis, é fora, e mais o capere, que é pegar, agarrar intelectualmente. Então, isso é o discípulo. Ele capta para si. Ele absorve. Né? Ele usa da cognição para adquirir aquele conhecimento que está sendo passado. Enfim, o discípulo é aquele que aprende e procura viver na prática o que aprendeu com o discipulador. Né? Acho que eu me enrosquei aqui um pouquinho.
pouquinho, vamos lá. Bom, agora falando da questão do discípulo de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? É alguém que se arrependeu, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, e tem o desejo de tomar sobre si o nome do nosso Salvador e segui-lo. Esse é o discípulo de Jesus. E um discípulo, amados, ele se esforça para se tornar como ele é, guardando os mandamentos na mortalidade, assim como um aprendiz procura tornar-se como seu mestre. Então, digamos assim, Jesus é o meu modelo, então eu quero ser igual a ele. Eu não quero ser menos do que semelhante a Jesus, igual ao Cristo. Então, esse é o papel do discípulo. Só dessa maneira, amado, é uma coisa óbvia, né, que eu estou falando. Eu estou falando um monte de coisa óbvia mesmo. Essa é uma delas. Né? Se a gente quer ser e fazer discípulo, eu preciso aprender primeiro como ser, para depois fazer. Eu só vou me tornar um discipulador à medida que eu for o discípulo. Enquanto eu não conseguir passar por esse primeiro degrau, eu não vou conseguir discipular ninguém. Não vou levar ninguém a ser discípulo de Jesus, não meu, de Jesus. Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Às vezes a gente tem aquela sensação de que o obreiro ou o pastor gera ovelha. Não. O pastor, ele apacenta. Quem gera ovelha é ovelha. Ou seja, é tarefa da congregação gerar esse nascimento, essa transformação, esse discipulado é tarefa do povo. Ah, mas e os 5 ministérios específicos? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses ministérios existem para aperfeiçoamento dos santos. Não é para carregar a igreja nas costas. São pessoas que ajudam a balizar, orientar, um conselho sábio, uma indicação, uma orientação, um suporte. Né? Então a gente precisa ter bem claro isso. Essa responsabilidade é de todos nós, ser e fazer discípulo. Tá? Bom, essa é a primeira coisa. Né? Eu acho que ficou bem entendido. Né? Não quisemos esgotar, mas deixar bem claro o que é a função de ser e fazer discípulo. É aprender e fazer igual. Aprendeu. E por aí vai. Né? Logicamente, tem, às vezes, discipuladores que absorvem um pouco mais de coisas. E à medida que ele vê que o discípulo consegue absorver mais, ele avalia e vê, eu posso passar mais coisa para ele? Vai passando, opa, aqui está bom. Não consigo fazer mais nada além disso, ótimo. Uns têm um pouco mais de condição, outros um pouco menos. Mas, enfim, quem está acompanhando vai vendo até que ponto consegue. Algum vai conseguir trabalhar com 2 vidas, outro vai trabalhar com 5 vidas, outro vai trabalhar com 3 vidas. Cada um tem a sua possibilidade, né? O seu potencial. Bom, segundo ponto, amados, sermos igreja nas casas. Depois de ser e fazer discípulo, sermos igreja nas casas. Após a gente entender o que é ser discípulo, agora a gente precisa ter claro o que é ser igreja na casa. É fazer reunião dentro de casa? Não são reuniões das casas. A igreja na casa é um lugar de habitação do nosso Deus, que inicialmente habita na vida e no coração do governante da casa, no caso, um discípulo. Se não for discípulo, não tem igreja na casa. Entende? Porque uma coisa intrinsecamente leva a outra, ao sucesso ou ao fracasso. Né? Consequentemente, nós devemos fazer discípulos comprometidos com Jesus e sua causa, para que esses discípulos possam também ser governantes de igrejas em suas casas. Começa com discipulado. E depois, em seguida, igreja nas casas. Eu vou ler um trecho que o Jamê, ele em 2004, 2005,
quase 20 anos atrás, falava sobre esse assunto de igreja nas casas, que a gente está agora tendo uma ênfase maior agora aqui, mas isso há quase 20 anos atrás já era falado na região, né? Olha o que o Jamele fala, né? A sociedade num todo é que precisa ser impactada pela ação da igreja. A mídia é insuficiente para gerar esse impacto, pois este, quando acontece, é momentâneo. A igreja deve viver como família, com pais, irmãos e filhos. E a única forma de alcançarmos isto é tornando as nossas casas em igrejas, não com formas de reunião, mas em forma de manifestação do Espírito Santo na relação entre seus integrantes. Para que a nossa casa seja uma igreja, os seus participantes precisam viver como igreja. O pai precisa pastorear seu pequeno rebanho, a esposa e os filhos. Daí ele terá condições para cuidar de mais gente que o Senhor vai acrescentar. Por causa disso, precisamos trabalhar no ensino sobre as funções dos participantes de uma família, e esse ensino vem da manifestação de uma vida de exemplo, né? Um tempo atrás a gente comentou, né, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né, alguma coisa assim. É um dito popular, não sei quem criou esse dito popular, mas é muito interessante, realmente. O exemplo fala muito mais forte, né? Bom, o que mais que nós temos, né? Além dessa questão da igreja nas casas, né? Hoje, ainda continuando um pouco esse assunto de igreja nas casas, né? A gente tem uma série de coisas bombardeando nós e nossos filhos, que chama internet, rede social. A igreja, ela tem procurado, assim, clamar por muitas coisas, procurar muitas novidades, procurar realmente ela se expor de todas as formas possíveis e imagináveis para atrair pessoas. O que mais assim acontece na maioria das vezes? Vamos fazer um evento disso, vamos fazer um evento daquilo. Não estou falando que o evento é errado, mas se eu me basear nisso, eu vou me cansar demais e não vou conseguir discipular. Porque eu vou estar tão preocupado em criar coisas de vulto e me desgastar com isso, que eu vou acabar perdendo o foco, na verdade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. No que é bom isso, no que isso contribui para que realmente a gente seja e faça discípulo. Se isso não turva, não atrapalha, ok. Mas se começar a tomar o lugar dessa, a gente precisa repensar um pouco. Até que ponto vale a pena? Eu sempre gostei de evento, Marcha para Jesus. Vou, aliás, tocar nessa próxima marcha que vai ter aqui em Indaiatuba também. Eu acho excelente, acho ótimo isso. Mas a preocupação da gente é o quanto isso está me absorvendo para não deixar isso roubar o foco que Jesus colocou no meu coração, que é ser e fazer discípulo. Então, a gente não pode mergulhar de cabeça, na verdade, em nada, a não ser que Deus me mande, que o Espírito assim, deixe muito claro para mim. Porque, na verdade, como diz o pregador, tudo é vaidade, né? E para Deus não há nada de novo debaixo do sol, né? Então, às vezes a gente se impressiona com uma coisa ou com outra, mas para Deus isso é coisa que ciclicamente acontece, né? Todos nós somos maravilhados com determinadas coisas que para Deus, mais um que está assim cantando com coisas que talvez não sejam tão assim proeminentes, né? Vamos dizer assim, tão relevantes para a vida, né? Então, quando a gente fala de, primeiro, ser e fazer discípulo, depois, ser igreja na casa, quer dizer, é o começo da forma correta, né? Tem igrejas que falam assim, não só em ter esses grupos, pequenos grupos, mas também fala de microcélulas, ou seja, o discipulado 1 a 1. Além de ter as reuniões, quer dizer, também ter esse discipulado 1 a 1, quer dizer, ninguém ficar sendo assistido só por pequeno grupo, mas ser assistido individualmente também. Quer dizer, para ver como é sério esse negócio de acompanhar ovelha por ovelha, pessoa por pessoa, né? Não deixar um vácuo ou uma possibilidade de perder de vista, né?
Bom, trabalhando com pequenos grupos. A partir do momento que nós somos e fazemos discípulo, claramente as igrejas nas casas se tornam uma grande referência para a gente, né? Redundando em um ambiente sadio, familiar, que são os pequenos grupos, que agora a gente está dando essa ênfase na questão de pequenos grupos. Lembrando, né, novamente, primeiro, ser discípulo, fazer discípulo, ser igreja na casa e, consequentemente, sermos pequenos grupos. Quer dizer, uma coisa dando sequência à outra, né, vamos dizer. Um item importantíssimo, né, que a gente gostaria de ressaltar, que a gente acho que falou em março do ano passado esse assunto. Talvez o instrumento mais importante, vamos dizer assim, obrigado. O item mais importante de todo, a gente pode ter uma série de aparatos. Eu tenho violão em casa, eu gosto de fazer anotação para aquilo que a gente vai compartilhar, tudo. Mas tem um item que, se faltar, é pior do que os outros. Se não tiver violão, não tiver anotação, mas se eu tiver uma mesa, já tem o principal. Porque o momento da comunhão com o pequeno grupo é o instrumento mais importante do que o meu sofá e a minha mesinha de centro lá da sala. Mesa e cadeira. Porque ali, amados, na mesa, a tua aproximação com a pessoa é quase completa. Enquanto que você está na sala, um está numa ponta, outro está na outra, outro está na outra, é tudo meio, né? Agora, quando você está na mesa, você está muito mais tete a tete com a pessoa. É um lugar de maior intimidade. Então, Zina, pelo menos na minha opinião, eu acho que pode faltar qualquer coisa, menos a mesa. No momento da comunhão, né? Ontem a gente teve esse momento maravilhoso em casa lá, né? Que a gente tinha ficado um bom tempo sem, né? Embora a gente já tinha trabalhado com grupos caseiros há vários anos, em épocas diferentes, mas faltava esse retorno agora, né? Mas, graças a Deus, estamos de volta, né? E estamos sentindo, assim, como é gostoso, né? Como é bom essa volta, né? Como é sadio, como é importante. A família, amados, ela, face a face, ao redor da mesa, restaura o princípio bíblico de comunhão e ministra redenção para as futuras gerações. Esse é um dos destaques de estar assentado à mesa, todos à mesa. Pelo menos na minha concepção, eu acho que eu vou receber as pessoas que estão chegando em casa, podemos até convidar para sentar na sala, não tem problema, não estou pondo regra não. Mas eu, particularmente, eu sou mais inclinado a... Vamos aqui na mesa conversar? Sei lá, a coisa é minha, eu acho que... Lá. Aí cada um analisa, pense, mas é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, assim, inclusive com alguns versículos sobre esse assunto. No Salmo 128, tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa, ao redor da tua mesa. Salmo 128, 3, né? Feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa, qual vinha fecunda no retorno do teu lar, né? Teus filhos, rebentos de oliveira, ao redor da tua mesa. O que mais? O Provérbios 9, 1 e 2, né? A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. O que mais? Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E tem outras, eu não vou ficar cansando os irmãos com isso não, mas tem muita referência sobre cear, comer juntos. Não é que eu vou comer, não vou nem conversar, ou vou só conversar e a comida vai esfriar, não, é junto, durante.
Só um exemplo, um dos vários exemplos que Jesus deu nesse sentido. O dia da nossa redenção, como é que foi, né? Remissão de pecados. Um dos passagens mais importantes para o cristão, né? Em Mateus 26 a 28, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Foi numa mesa, a primeira ceia, né, Jesus com os discípulos, ou algo assim. Mas enfim, mas não era só nessa vez que Jesus comeu com os discípulos, várias outras vezes. E numa dessas ele ritualizou, né, a redenção de pecado com aquele momento da ceia, colocando o corpo e o sangue dele como elementos para que todos tomassem, comessem e bebessem dele. Estava ao redor de uma mesa. Bom, agora vamos voltar ao nosso contexto de pequenos grupos, né? Porque o objetivo não era só falar da mesa. A mesa foi um detalhe que eu acho importante ser considerado, né? Esses encontros de pequenos grupos, amados, por que está todo mundo falando isso aqui na pregação? Porque é um dos momentos mais preciosos da vida da congregação, onde a gente pode ter, além de relacionamento mais próximo, o que é um pouco complicado num ambiente muito coletivo, muito grande, como é um culto coletivo. Você tem um relacionamento mais intenso. Você pode ter no pequeno grupo ministrações específicas. Você pode ter manifestações do Espírito Santo, profecias, bênçãos, celebrações, choro, confissão, reconciliação, perdão, intercessão, transformação de vidas, dentre outros eventos, que pode ter ceia, batismo, enfim, as possibilidades são inúmeras, dentro dos pequenos grupos. Tá? À medida em que esses mesmos grupos forem amadurecendo e se multiplicando. Então, olha quanta coisa que às vezes não dá tempo de ter num culto de 1h30, 2 horas. E pode ter num pequeno grupo, e às vezes com um tempo menor do que o que nós estamos tendo agora. Porque é uma liberdade maior, é um contingente de pessoas menor, então ele consegue ser mais atuante, mais participante. Então, são essas algumas das vantagens dos pequenos grupos. Algumas delas. Tem muito mais, mas não vamos esgotar o assunto, né? Bom, o que seria interessante a gente comentar, porque isso a gente, nos outros grupos caseiros que a gente já teve em casa, já participou e já aprendeu, já quebramos a cara várias vezes também. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é evitar ritualizar. Já teve grupo caseiro que a gente fez em casa que eu liguei guitarra, liguei coisa, bateria, coisa do grupo caseiro. A gente já fez de tudo quanto é coisa assim diferente. Tá? Mini culto, né? Mas assim, o que importa, né? Não é copiarmos estrutura ou liturgia que acontece aqui para dentro da nossa sala. Não importa tanto isso. Talvez não importe nem eu pregar, nem eu querer dar um estudo. O que importa é sentir o que as pessoas que estão nesse pequeno grupo estão precisando naquele momento. E a gente pode se surpreender. Por que eu falo isso, amados? Eu tenho uma facilidade, né? A gente comenta aqui, né, que o que não pode haver é um engessamento ou padronização excessiva desses encontros. Isso é por causa disso que eu acabei de falar. Não que haja necessidade da gente, então vamos desestruturar tudo. Não vai ter padrão para nada, não vai ter anotação, não vai ter formato, tal. Não é anarquizar.
Na verdade, assim, a gente ser sensível todas as vezes que nos reunirmos em pequeno grupo com o que o Espírito Santo quer falar. A gente dar margem para que o Espírito nos dirija nesses momentos com os pequenos grupos. Porque há um campo muito propício para que isso aconteça. Que às vezes pode ser que não ocorra aqui. O ideal é, a gente experimenta essa questão nos pequenos grupos, e isso aqui também vai se incendiar também, porque aí eu vou estar com essa porção do Espírito e vou conseguir assim exercer meu dom aqui, minha profecia, minha visão. As pessoas vão começar também a trazer para o ambiente de culto aquilo que ele está vivendo dentro da casa dele. Por isso que a igreja começa nas casas e depois vem para o coletivo, e o coletivo, na verdade, é a reunião das igrejas nas casas. Quer dizer, eu não vou ser um cara diferente da minha casa. Eu tenho que ser a cópia daquilo que eu sou em casa. E Deus não quer que eu seja uma igreja na casa, então eu vou ser igreja aqui no culto também. Mas de uma forma que Deus foi me transformando, foi me convertendo, me esclarecendo de um monte de coisa e foi me aperfeiçoando. Aí eu consigo ajudar a aperfeiçoar os irmãos também, naquilo que eu estou participando. E vice-versa, os irmãos também podem contribuir para que eu seja aperfeiçoado também. É uma mutualidade. Como diz, né, que o corpo vai produzindo o crescimento em si mesmo em amor, com auxílio de cada junta, de cada ligadura. Né? O que ocorre aí? Porque essa questão de evitar a ritualização ou aquela padronização, aquela coisa já previsível, sempre do mesmo jeito. O Espírito Santo, amado, ele tem que ser o nosso norte. Tá? Nós homens, principalmente homens, nós somos muito ritualista e rotineiro. Nos acomodamos na rotina, nos acomodamos na mesmice. Eu adoro a mesmice. É uma zona de conforto. Eu não tenho que me incomodar com a mesmice. Nossa, aquilo que eu sei que vai acontecer daquele jeito, nossa, é isso que eu acho gostoso. Mas depois vem o preço a se pagar por isso. No que resultou? Eu fiz exatamente a mesma coisa. No que eu cresci? Então essa que é a questão. Sem dúvida, uma base, um esboço, né? Eu ter alguma coisa na manga, ter alguma coisa meio ali, um esqueleto, algum esboço na manga para levar, é importante. Sim, não tem dúvida. Eu não posso ir assim tão relaxado, achando que, deixa que aconteça, não. Mas em temor, amados, eu faço o meu plano. E vou, Senhor, responde se é isso mesmo. Eu quero saber se é isso mesmo. E com certeza, amado, na medida em que o meu temor for real, Deus vai responder. Se aquilo que eu pus no meu esboço, lá no meu papel que eu guardei no bolso, é aquilo que Ele quer que eu fale ou não. Eu tinha um monte de coisa para compartilhar com os irmãos aqui. Mas Deus está querendo pensar coisas que Ele considera importante para que eu traga para os irmãos. Depois eu vou compartilhar o estudo. Mas assim, são coisas básicas, são coisas assim simples, né? Que depois é um outro tema também que a gente tem ouvido muito falar em sermos igrejas simples. Né? O mover de Deus, amados, nessa questão de procurarmos nos prevenir, mas também buscarmos ouvir a voz de Deus, o mover de Deus tem que nos surpreender a todo momento. Eu tenho que estar disposto a todo momento a ser chacoalhado por Deus, a sofrer abalos da ação do Senhor sobre mim. Eu não posso ser tão assim, aquele vagão de trem que vai sempre no trilho assim, não. Eu tenho que olhar dos lados, eu tenho que perceber o ambiente, eu tenho que ser sensível ao que Deus quer fazer. Isso tudo dá para acontecer dentro do pequeno grupo, na igreja da casa? Dá, com certeza. Só assim, amado, nessa abertura que nós vamos dar para que Deus realmente faça, não aquilo que eu estou prevendo, mas aquilo que Ele quer fazer, aí sim, Ele vai realizar na minha individualidade
e na vida dos irmãos que estão comigo lá, 2 ou 3 casais que seja, junto comigo. Né? E aí sim nós vamos experimentar um novo tempo também na congregação, na coletividade. Quando a partir da minha casa eu perceber essa transformação. Aí vai faltar tempo de tanta gente que vai querer dar testemunho do que Deus está fazendo. Basicamente, estamos quase encerrando aqui. Amados, só concluindo. Seguramente, amados, o sucesso dos pequenos grupos, ou bem-aventurança dos pequenos grupos, ele é intrinsecamente ligado à vida de igreja nas casas. Bem como o sucesso, ou bem-aventurança, né, da vida de igreja nas casas, é da mesma forma intrinsecamente ligado à qualidade de vida do discipulado. Não necessariamente a inversa ou a recíproca é verdadeira. Ou seja, se eu começar de trás para frente, pode contribuir, mas não quer dizer que seja uma verdade. Por exemplo, eu dizer que o discipulado depende da vida de igreja nas casas e a igreja nas casas depende do sucesso dos pequenos grupos. Não, uma coisa começa e gera outra. Primeiro, discípulo, igreja na casa, pequeno grupo. Aí sim, esse pequeno grupo ele tem condições de trazer a pessoa que não conhece a palavra a se tornar um discípulo. Que ela vai ter subsídio. Do contrário, vai ficar todo mundo meio perdido. E agora? A pessoa não conhece o evangelho, está deslocado, o que eu falo para ela? Se eu me tornar um discípulo, eu vou saber o que falar. E vou poder tornar ela um discípulo também. Levando em conta, amados, também aquilo que a gente falou uns 2 meses atrás, tá? Quando a gente compartilhou sobre a questão do Pentecoste, do poder, né? Avivamento. O que mais? Intensidade e diligência. Quer dizer, também tem isso, perseguir isso com intensidade, não ser meia boca, né? E ficar vigiando. E diligência é ficar de olho. Quer dizer, perceber que eu não estou caindo o nível e que a coisa está indo realmente para crescer, para não ficar estagnado. Né? Lembrando, né, que nessa questão de estarmos nos reunindo uns com os outros, sendo apoio uns para os outros, que quando a gente lida com gente, a gente precisa ser servo, constante e sóbrio, né? A gente tem que ter o cuidado também de não sermos traídos pelas nossas próprias emoções ou pelas emoções dos que estão ao nosso redor. Não que eu vou sempre me vestir uma carapaça ali daquela pessoa inabalável, não. Eu também choro, eu também sou fraco, eu também tropeço. Tá? Eu também tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades. Eu não sou perfeito, não sou super-homem, não sou nada. Eu sou só uma pessoa que Deus teve misericórdia e me tirou da minha vida de pecado e me trouxe para o reino. Porque Ele me amou primeiro, não porque eu resolvi, porque primeiro Ele me amou. E Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer, a nossa redenção já estava pronta, antes que os montes nascessem e formasse a terra e o mundo, né? A nossa redenção já estava preparada. Então seria isso, amados, que a gente gostaria de transmitir para os irmãos, né? Não temos muito mais a dizer. Apenas agradecer, né, a paciência de todos e que realmente a gente medite nessas coisas, né? Sermos e fazermos discípulos, sermos igreja nas casas e participarmos dos pequenos grupos. Alguma dificuldade nesse sentido, eu não sei com quem que eu posso ir, com quem que não posso, procurar liderança, procurar orientação, mas todos estarmos imbuídos disso, de realmente não perdermos mais uma semana sem estar vivendo isso. Tá? Porque é importante.
Isso é importante para que a igreja subsista e que ela cresça e ela se multiplique a partir das nossas casas, né? A partir do nosso abrirmos, nos abrirmos uns aos outros e realmente sermos um corpo só. Família de Deus. Esse é o propósito, sermos muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Eu creio, mano. Eu creio. Podemos ficar de pé. Amém. Não sei se mais alguém gostaria de dizer algo ou orar nesse sentido. Amém. Aleluia. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. Te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. São vidas preciosas que o Senhor tem trazido para serem não só conhecidos, mas serem mais do que amigos, mais do que irmãos, Senhor, mas parte do teu reino, Senhor. Vidas que vão continuar aquilo que o Senhor Jesus começou. Coloca esse sentimento em cada um, Senhor, para que nós possamos dar continuidade ao que o Senhor começou lá atrás, há tanto tempo, Senhor. Coloca esse sentimento, essa seriedade, essa busca, essa angústia em querer ver o Senhor atuar, agir na vida de cada um, Senhor, para que ninguém fique de fora, Senhor, para que realmente todos sejam possuidores do dom, do poder do Espírito Santo, poder para curar, para pregar, para libertar, para levar liberdade aos algemados, amém, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para trazer alegria, ao invés de tristeza, né, júbilo, para compartilhar vestes de louvor entre as pessoas que realmente precisam dessas vestes, precisam ser transformadas em filhos de Deus. Os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, Senhor, aqueles que podem ser alcançados pelo nosso testemunho, pela nossa vida, Senhor. Faze isso, Senhor. Realiza, Senhor, pela tua misericórdia na vida de cada um, Senhor. É o que nós clamamos, agradecemos e confiamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Estejam à vontade para os cumprimentos, abraços, Senhor.